Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal e já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se você ainda não tem cadastro na KTO, faça o seu cadastro. O link está aqui na descrição do vídeo e fica sempre de olho nas dicas de apostas que a turma da KTO dá para você. Você sabe que o Thiago Reis lá no Terol Sport, o homem costuma acertar. Acertou Cruzeiro e Flamengo, inclusive. O Colé Marquinhos hoje falou Galo, empate e mais de um gol no jogo. Cravou a apostinha certinha. Você quer se divertir? Passa lá na KTO, faça seu cadastro e utilize o cupom CAMISA12 com 1 e 2 no final. Bora falar sobre Galo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o confronto dos últimos 3 anos mais acirrado do Brasil. Só jogo pegado, não só pelos placares. Dos últimos 8 jogos, 7 empates. E em vários deles, o Galo poderia ter saído vitorioso. Assim como aconteceu no passado, foi só árbitro que prejudicou o Galo no passado? Não, tivemos árbitros realmente, Romualdo Arp Filho, Aragão, Wright, tivemos Simo, Márcio Rezende de Freitas, mas tivemos também o Galo tropeçando nas próprias pernas, tivemos o Universo também com chuvas de São Caetano. E nos jogos entre Galo e Palmeiras, principalmente os de Libertadores, mas outros também, o Galo poderia ter saído vitorioso de campo, mas o Galo se complicou. Em outras situações que eu falo do passado é isso, o Galo se complica também. Por exemplo, a semifinal mais marcante da Libertadores, a gente teve um pênalti ao nosso favor naquele 0-0 em São Paulo. Vargas recebe uma bola cara a cara no Mineirão e não precisa nem falar daquele lance, por exemplo, do Nathan Silva contra o Palmeiras, em que a gente estava com 2 a mais. A gente coloca o Vargas, que estava na lista dos batedores, já tinha feito contra o Flamengo na Supercopa, e ele tem uma expulsão que dava para ser evitada. Vamos colocar com essas palavras, que dava para ser evitada ali. Coloca o Rubens, que bate mal, e a gente é eliminado por erro nosso também ali, no momento que a gente estava com 2 jogadores a mais naquela partida. Aliás, desses 8 jogos citados, eu acho que nenhuma arbitragem foi tão citada como hoje. Já eu falo dele. Mas hoje, logo no início da partida, veio novamente aquela sensação quando o Nathan Silva e Gemerson bateram a cabeça. Falei, pô, será que de novo contra o Palmeiras a gente vai tropeçar nas próprias pernas? A gente vai deixar de sair vitorioso por erro nosso, por um vacilo, um descuido, seja ofensivo ou defensivo, do próprio Galo? São vários aspectos quando se fala criar os próprios problemas, ou problemas que poderiam ter sido evitados, como por exemplo o amarelo do Pavon. Quando eu começo o jogo ali, que eu tô com a lista de pendurados, minha preocupação era o Hulk, por exemplo, que vai sempre na arbitragem. Aliás, muito arriscada a atitude dele de conversar com o Braulio da Silva Machado no final da partida, sabendo que já tinha 2 jogadores de fora do clássico e sabendo que estava na lista de pendurados. Naquele momento não adiantaria mais nada falar qualquer coisa com o árbitro. E acho que o cartão do Pavon também, um cartão que poderia ter sido evitado, principalmente pela importância que o Pavon tem no jogo de hoje. Um jogo que é tão pegado. Por exemplo, quando eu vi o Pavon na lista, eu falei com meus amigos, eu tenho medo de uns carrinhos malucos que ele dá quando ele está ajudando o Mariano na defesa. O Saravia também tem os mesmos carrinhos meio que de tesoura, às vezes assim, meio maluco na altura do joelho dos caras, que eu não entendo muito. Mas um cartão por reclamação, aí eu acho que é tropeçar nas próprias pernas, é a gente criar o nosso próprio problema. Dava para ter sido evitado. Mas falando de um jogo de um modo geral, não dá para se deixar de citar o Braulio da Silva Machado e os 2 assistentes, o trio de Santa Catarina, que estragaram a partida. Eu falei que é o jogo mais pegado, imagina que, além dos torcedores de Galo e Palmeiras, quem torce para outros clubes e gosta de futebol, é uma partida que as pessoas têm parado para ver pelos grandes embates que tem feito Galo e Palmeiras. E o Braulio da Silva Machado e os 2 assistentes da Federação Catarinense estragaram a partida. Aqueles minutos finais foram absurdos, né? Mesmo com a ajuda do VAR, como é ruim a arbitragem brasileira. E o Braulio da Silva Machado é um dos árbitros que eu mais elogio nesse país. Decepção enorme com a atuação dele. Chegou um momento em que na arquibancada os próprios torcedores começavam a sinalizar
que eles iam dar para o Palmeiras. Seja a falta que eles marcavam em lances que antes... Ele deixa de marcar uma falta aqui, a bola segue, uma falta pro Galo. O lance segue, o jogador do Palmeiras cai e ele marca a falta pro Palmeiras. O braço do Bandeira e do árbitro só esticaram para uma direção. Arbitragem desastrosa no Mineirão. Quem assiste lá o programa que eu participo na TV, o Alterosa Esporte, sabe que a Nadine participa normalmente toda terça-feira. E eu falo assim, Nadine, não tenho nada contra fulano ou cicrano. Eu não gosto da espécie. Por exemplo, o Braulio da Silva Machado, que é um cara que eu sempre elogiava, foi uma arbitragem muito ruim. Aí vai avaliar o lance. Como que eles avaliam? Principalmente depois daquela campanha ridícula que existiu, né, em rádio, TV, jornal impresso, em todos os tipos de veículo de comunicação, uma campanha que não pode ser marcado pênalti para o Galo no futebol brasileiro. Contra o Atlético Paranaense na Libertadores, a bola bate na barriga do Paulinho, bate aqui, é pênalti, mesmo batendo na barriga antes. Quando é o Marcos Rocha, bate na barriga, bate no braço, não, o braço estava numa posição natural. É impressionante como usam o tal do critério, avaliação do VAR e do juiz. Dois pesos e duas medidas, os mesmos lances. Pega o Libertad pela Copa Libertadores da América, não existe critério nenhum. O Hulk, quando faz essa reclamação, ele tem total razão. Não existe o mínimo de critério para marcação ou não de determinados lances, principalmente penalidades. E depois do jogo existiu algo gravíssimo que não vai ser acentuado porque é o Palmeiras. E a gente sabe, repito esse termo, que existem dois pesos, duas medidas para os queridinhos do eixo. Se fosse um diretor do Atlético, como falou muito bem o Matheus Soares no Twitter, reclamando como arbitragem, como estava o dirigente palmeirense, e vem o técnico atleticano, entrega a camisa do Atlético para a arbitragem, quando o Ronei Cândido Alves estava por ali, que é o quarto árbitro, porque ele pertence à Federação Mineira, normalmente eles fazem isso, e normalmente é o Ronei, o quarto árbitro que fica ali da Federação Mineira. Alguns, quase que eu cito o nome de um aqui, que é conhecido como Mauro, e eu criar um alarde em cima disso. É por isso que ganha pênalti, é por isso que é beneficiado o Atlético. Absurda essa cena, e a atitude do Abel mostra que não era uma cena comum. Se fosse algo rotineiro, se fosse algo que não havia problema algum, ele não ia se preocupar com o Spinelli da Globo, filho da grande Adriana, irmão da grande Spinelli da ESPN também, aliás, um lorde, o cara, ele não ia se preocupar com o cara fazendo as imagens, ainda bem que o Henrique André também registrou. Se fosse algo corriqueiro, por que não só falar, tô me gravando, não tô nem aí, porque eu não tô fazendo nada demais aqui? Por que esse descontrole todo, Abel? Que, aliás, você é um cara que os resultados, os títulos que ele conseguiu e o grande treinador que é, estão fazendo ele se sentir acima do bem e do mal nesse país também. Estão fazendo o Abel sentir acima do bem e do mal. E repito, grande treinador que é, aliás, o Palmeiras é um grande time. Você pega a escalação, é craque de cima e embaixo. Eu falei com meus amigos, dá a impressão que o Palmeiras tem a escalação de 15 atletas, que eu li a escalação de uns 15 craques aqui. Pega o banco de reservas, craque demais, um time bem treinado, fruto de um trabalho de longo prazo, que é tão raro nesse Brasil, principalmente porque esses caras como o Fael Frita, treinador o tempo todo, então eles conseguiram um treinador de longo prazo, também porque tem dinheiro para contratar. Jogador bom, não precisa desmanchar elenco, consegue fazer sequência, consegue manter salário em dia. Lá o projeto não é de um ano e depois 15 de sufoco, lá os caras estão com dinheiro para ir mantendo, estão revelando. A base, lá existe categoria de base, a gente não sabe o que é isso, né? Nunca soube. Lá tem dinheiro, e dinheiro não precisa desfazer de patrimônio, aprovar a SAF às pressas. Então é complicado. Eu sei que é complicado comparar projeto por projeto nesse momento assim, mas é um time que é bem treinado, impressionante como é bem posicionado, as atitudes do Palmeiras dentro de campo e a lista de jogadores que tem. É um time que merece muito respeito e não é à toa que fatura a quantidade de títulos nos últimos anos de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Por isso saí satisfeito de campo e fiquei impressionado com a quantidade de gente rabugenta fora do Mineirão. Eu pensei assim, será que naqueles jogos que eu estava reclamando do Cudê, eu era esse cara rabugento? Por quê? O Galo pega um time que talvez
seja o de nível diferenciado na América Latina, em que você tem o Flamengo está numa turbulência, não sobe e desce, por mais que irrite o torcedor, a gente precisa citar aqui esse debate sério que a gente tem no YouTube, quais são os clubes realmente. O Flamengo nos últimos anos também vem com a base de um time sem mexer, ganhando títulos, passa por essa turbulência nesse momento com troca de treinador. Então o Palmeiras se mantém num nível acima dos demais clubes sul-americanos. Você não vai citar o Galo veio de uma temporada de 2022 muito ruim, um início de 2023 de instável também, né? Instável porque o treinador já esteve virtualmente demitido, e não por youtuber, não por blogueiro, não por torcedor, principalmente pela relação dele com os microfones, que ele demonstra um desejo também de sair, e os dirigentes de demiti-lo porque ele quebrou uma hierarquia. Então o Galo não está nesse momento, nesse patamar, por esses motivos que envolvem também a temporada de 2022. Então o Galo hoje jogou de igual para igual com o Palmeiras, que tem um nível diferenciado, por isso saí muito satisfeito, porque nitidamente o Galo poderia ter saído vitorioso de campo e não se covardou, não baixou suas linhas, foi para cima, fez substituição buscando vitória e até o momento criando, e o torcedor acreditando que eu poderia ter saído com a vitória até o último minuto. Aliás, acho que foi o jogo em que o Abel mais se abriu para o Atlético. Nesses 8 jogos, teve jogão e tal, mas teve jogo chato. Teve o jogo do Atlético e Palmeiras chato, porque as duas equipes se respeitaram demais, abdicaram de ataque, o Abel ficou fechado demais contra o Atlético, sabia que estava enfrentando uma equipe qualificada, e hoje, desde o início, desde os primeiros minutos, eu falei, eu sinceramente não esperava que o Abel viesse para cima aqui no Mineirão desse jeito, e senti que foi, nesses últimos tempos aí, a partida em que ele mais se expôs até para sair derrotado de campo. Concordo com o Cudê na coletiva, se a gente pegar como referência o Palmeiras, o trabalho do Palmeiras, é um motivo sim para a gente pegar, olha, se eu pegar como referência o Palmeiras, se eu joguei de igual para igual e tal, então é um saldo positivo. E o Palmeiras, olha só que interessante, o gramado estava ruim para os dois, não é gramado de futebol, de prática do futebol isso aí. Tem vergonha de entrar em campo no Campeonato Brasileiro contra um Palmeiras, numa Copa Libertadores com esse gramado. Cagaram o nosso Mineirão. Cagaram. Desculpa a palavra se você tiver, principalmente quem assiste no pós-jogo almoço aí. Vou trocar essa palavra. Destruíram o palco do futebol de Belo Horizonte. Absurdo o que fizeram por ali. Absurdo. Não existem motivos, não adianta só notinha, não adianta textinho. Eu embolo, faço igual o Vini Júnior quando ela liga, solta notinha, embolo e jogo no cesto. Porque é vergonhoso, não importa, não existe, eu não vi uma nota, nada, não adianta vir qualquer justificativa para a gente ver aquilo ali. É melhor ficar calado do que tentar justificar. Ridículo. Agora, indo para o que eu queria falar, como a gente jogou contra o Atlético Paranaense, a gente sentiu que alguns movimentos com a bola não eram possíveis. Eu percebi que o Palmeiras, no início do jogo, não estava com essa malícia do gramado ainda. Então o Palmeiras perdeu mais bolas no início do jogo por causa do gramado até do que o Atlético. O Atlético, em alguns lances, ele falava, epa, aqui não dá. O Pavão falava, essa aqui eu já sei que eu não posso fazer, porque esse gramado não vai ajudar. O Hulk até insistiu em algumas lá, mas o Palmeiras falava, o que está rolando aqui? Eu não estou acostumado, eu joguei muito capim, mas isso aqui eu não estou acostumado. Então o Palmeiras até sofreu mais com o gramado. Começa o jogo, nosso sistema defensivo totalmente inseguro. Aliás, deixa eu corrigir aqui. O Gemerson e o Nathan Silva totalmente inseguros ali, não só pelo gol anulado do Palmeiras, que é absurdo aquele lance. A hora que eu acho que o Gustavo, que dá uma rifada pra frente ali, eu tô tranquilo no lance, cara. Eu sequer cogito um ataque de perigo do Palmeiras por ali. Que tal o Gemerson inteirão na bola, vem o Nathan Silva junto para dividir com o Rony, eu falo, sem perigo algum, tô tranquilo, tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo meu galão aqui, de boa. Kick na bola, os caras perdidões ali.
deixando o Rony fazer o que seria um golaço, e ainda bem que tem a tecnologia do VAR para detectar se tinha centímetro, milímetro para lá e para cá. E no lance seguinte, o Gemerson desatento e sem confiança de novo, e no outro também, e no outro bateu cabeça com o Nathan Silva. Que é isso aqui, bicho? O Palmeiras cobrou um latereio, o Everson deu uma furada, vai na bola, tipo, na quina da pequena área aqui, velho. O que tá rolando com a gente, velho? Que loucura, pra que esse desespero todo, velho? Um time que não passou o período de pressão, vem de uma sequência de vitórias muito boa, um tropeço contra o Botafogo, mas uma sequência de jogos fantástica, então não precisa desse desespero, calma lá, vamos esfriar esse jogo aí. Ainda bem que Mariano e Rubens estavam seguros em uma noite feliz. Aliás, acho que foi a melhor partida do Rubens em 2022, foi um 0-0, eu vou arriscar 0-0 contra o Palmeiras, que depois do jogo ele até elogia o Dudu, ele fala, pô, que honra ter marcado o Dudu. Achei muito legal essa coletiva do Rubens no ano passado, grande jogo do Rubens contra o Palmeiras no ano passado, não aquele que ele desperdiça o pênalti em outra ocasião, e o Mariano também, que é um... Meu Deus do céu, a gente precisa achar uma fórmula, a gente tem um dos melhores laterais do Brasil, sem dúvida nenhuma, mais uma grande noite, uma pena que não aguenta todo o jogo, né, nessa intensidade, nesse ritmo, o Mariano, mas que cara diferenciado, ele trouxe essa tranquilidade para a defesa, teve um lance até que ele vai lá para a lateral esquerda, que ele sai cortando a zaga, o ataque do Palmeiras ali, dá até um frio na barriga do atleticano, essa bola atravessada na defesa às vezes, o Gemerson deu um molé também no fim do jogo ali, que o Hever fez isso muito já com a gente, né, da gente fazer calma, calma, calma. De qualquer jeito, vale destacar a sequência que o Galo vinha sem sofrer gols com o Gemerson e o Nathan Silva, por isso conquistaram a confiança do treinador, a ponto do Nathan Silva tomar cartão amarelo no primeiro tempo, eu falar com o Alexandre do meu lado, falar, ó, intervalo de jogo já tira o Nathan Silva, porque Veiga, Dudu, Rony, Menino, esses caras correm pra caramba, impressionante. Esse Arthur parece que tem 15 pulmões desse rapaz, que não para de correr. Tira o Nathan Silva que ele vai ser expulso. Teve a confiança de que o Nathan Silva poderia ficar em campo até o último minuto sem receber mais um cartão amarelo. Eu simplesmente teria feito essa substituição para não ter perigo, mas o treinador confiou. Por isso ele vem desde o Alianza Lima, que não sofreu gol, entre outros vários jogos, que o Galo saiu vitorioso, quase todos sem sofrer gol, e hoje, apesar do início ali, o treinador confiou até o fim nessa zaga. Então ele falou, olha, não apaga a sequência dos caras, confio demais neles. A hora que anulou o gol do Palmeiras, a arquibancada explodiu ali, e depois também no gol do Pavon, mais uma explosão enorme na arquibancada. Bancada que tem tema polêmico rodando aí, né? Porque já teve a bandeira da Mancha lá na Arena do BRV ontem, eu recebi um monte de mensagem que era desnecessário e tal. O universo das torcidas organizadas é totalmente diferente de quem não é das torcidas organizadas. Eu entendo isso, já fui de loucura, de carteirinha, já fui vice-presidente da Força Jovem Atleticana também. Eu, sinceramente, não tenho grande identificação com o Palmeiras, sabe? Tipo, nas caravanas já foi recebido lá pela Tupi, muito bem recebido, os caras simpáticos demais. A gente chegava cedão nas caravanas lá em São Paulo, já teve o dia da Mancha, tipo, cedo demais, vou abrir pra vocês aqui não, tá muito cedo. A gente ia lá pra Tupi, a Pox brotava lá também. Os caras recebem muito bem a galera fora nos bares lá no Allianz, já fui no Allianz também, muito bem recebido, sai tranquilo, passa entre os palmeirenses. Em 2021, aquele 2-2 que a gente estava praticamente com a mão na taça, houve uma invasão de atleticanos, os ingressos esgotaram facilmente, e além de ir no setor do Palmeiras, os caras puderam ir com a camisa do Galo, e a gente foi muito bem recebido. Eu acho que é o seguinte, receber os palmeirenses bem do lado de fora do Mineirão, pá, vai lá na sede, faz o churrasco. Eu acho que não precisa colocar no mosaico qualquer referência, eu não gosto de bandeira adversária balançando aqui do meu lado e tal, mas a TOG foi lá e fez o mosaico, a TOG é a dona das bandeiras ali, então cada um no seu. Eu, sinceramente, com o Palmeiras, eu não, confesso que eu não tenho grande identificação, mas, como eu falei, cada um na sua. Tem até campeonato dos caras, os caras batem uma bolinha. Você já soube que já teve campeonato de torcida organizada em Belo Horizonte, com todas as organizadas
do estado, das principais de Belo Horizonte, rapaz, tem isso registrado num canal antigo do Camisa 12, não lembro qual deles, mas você pode conferir essas imagens. Você também tem um campeonato aí de pelada, que é organizado no interior, um campeonato amador. Eu lembro do Campeonato do Açúcar lá no interior. Você quer troféu para sua premiação? Passa na OneLine. Lá no Instagram é OneLine BH. Você pode deixar o seu telefone que eles entram em contato com você. Ou se você quiser ligar o DDD 31 9 2007 3562. 31 9 2007 3562. O material de primeira, colete dupla face com o melhor preço do Brasil, bola que os clubes de Belo Horizonte compram as bolas porque elas são oficiais das competições. Então passa na OneLine. Se você quiser passar aqui em Belo Horizonte, vou pegar o endereço para você aqui então. É lá na Avenida Silviano Brandão, 2110. Faltou uma água para mim aqui. Começa no gol do Galo, já que eu estava falando da explosão da arquibancada. Teve algo no gol do Galo que foi fantástico, que o Pavon interceptou a jogada. Eu não estou lamentando a ausência do Pavon no clássico só pela questão de ataque. É um cara que agrega muito defensivamente também. É impressionante como girou a chave do Pavon aqui no Atlético. Quando você fala assim, não vai jogar o Pavon, vai colocar o Edenilson, pelo menos ganha mais em combate. Olha, eu posso falar para você que eu até discordo disso, assim, porque o Pavon dá muito combate, ajuda demais o Mariano. Tem lance até que o Mariano tá dando um combate mais à frente e ele tá cobrindo as costas do Mariano. E o Edenilson tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele é meio devagar, então não me passa assim aquela alegria de estar substituindo o Pavon. Mas o Pavon intercepta a bola, ele joga na frente e tem um jogador do Palmeiras que vai na diagonal. Ele pode ir no Pavon para tentar, se ele, tipo, o Gustavo, vai lá e fecha a perna direita dele que eu vou fechar a esquerda. Ou ele pode ir no Paulinho, que o Paulinho tá correndo de lado também, então ele pode ir tirar a opção de passe pro Paulinho. Cara, o Hulk tá correndo do lado, ele percebe, ele esquece a jogada, vai lá, Pavon, tum, e dá uma de ombro no jogador do Palmeiras e melhora as opções pro Pavon, como por exemplo, cortar tranquilo para a perna esquerda sem o jogador do Palmeiras chegar. Achei muito curioso, muito inteligente essa dobradinha dos dois. E vou falar algo aqui que talvez impressione um pouco, talvez soe exagerado, mas eu acho que vocês vão entender. O desfalque do Pavon para o Clássico é nível desfalque do Hulk hoje para o Atlético. O Hulk não ter tomado o terceiro cartão amarelo é bom? É ótimo, mas o Pavon ter tomado é como se o Hulk tivesse tomado. Porque o Pavon girou a chave de um nível que estava jogando abaixo do Ademir, eu cheguei a falar isso no podcast. O Pavon não agregava em nada no Atlético, apesar do custo altíssimo, e ele passou a ser simplesmente um dos caras, se não hoje, o cara que tem feito mais diferença em campo. É ele quem deu nova cara para o time do Kudê, ele quem deu novo ritmo para o time do Kudê. É um cara que ajuda defensivamente e tem sido diferencial ofensivamente. Olha quantas jogadas de ataque nos últimos jogos, gols, assistências ou participação direta em jogadas de gol. Por isso hoje coloco ele no nível do Hulk para desfalque no Clássico. Aliás, o Hulk que no último pós-jogo eu coloquei como o pior, se não um dos piores em campo contra o Atlético Paranaense no meio da semana. E hoje, mais uma atuação muito ruim do Hulk. Eu sei que tem a questão do gramado, eu sei que o Braulio da Silva Machado deixou te bater, Hulk, mas a impressão que eu tenho é uma impressão sem números de GPS, sem números da fisiologia, sem números de conversar com o jogador para saber o que ele sente, o que ele não está sentindo, que é um jogador que o cansaço tem feito a diferença. O Atlético nessa de revezar, descansar aqui, descansar ali, que tanto irritou o torcedor, e depois o Kudê mostrou que ele tinha razão, porque o Atlético passou a ter perna contra os adversários até o último minuto de jogo. O Hulk aparentemente não está tendo essa perna, esse gás extra. Por que não descansar? Porque ele não gosta. E é ele que manda. A verdade é ele que manda. Então, eu acho que seria benéfico para ele em alguns jogos, como aconteceu contra o Internacional.
em que ele acho que entra aos 18 minutos do segundo tempo, de vez em quando fazer isso com o Grandão, porque o Hulk descansado a gente viu que é o diferencial, e o Hulk esteve muito apagado contra o Atlético Paranaense e esteve apagado, tomadas de decisões erradas, perda de bola fácil às vezes, e repito, sabendo de todas as dificuldades que a gente vê e que ele cita também nas entrevistas. Eu vou fazer o seguinte, apesar de estar só com 25 minutos, eu vou dar um pause na câmera só para ela não desligar como aconteceu no último vídeo e volto agora. No gol do Palmeiras, isso que eu falei agora há pouco sobre conversar, de não ter acesso a fisiologista, a preparador físico, ao próprio Hulk. Eu não sei o que é combinado no Atlético sobre marcação. Por isso de fora aqui, a gente não sabe, eu ainda não consegui entender quem errou naquele gol do Palmeiras. Alguém errou no encaixe da marcação. Na minha visão, de fora, ignorante que sou, não vejo o Rubens como o cara que errou. O Rubens tem que sair porque ninguém vai no jogador, me fugiu o nome do jogador que está com a bola um pouco à frente. Então o Rubens sai, dá espaço nas costas para o jogador do Palmeiras e o jogador do Palmeiras encontra esse espaço. Aí eu acho que é o Arthur que recebe para cruzar para o Dudu. A impressão que eu tenho é que foi o Johan ou o Batalha. Como o Paulinho chega aqui e o Johan começa a se deslocar para a esquerda, talvez fosse o Johan que teria que dar esse primeiro combate, mas aí é realmente só eles que estão no treino dia a dia, só o Cudê, e certamente o Cudê depois, amanhã lá na Cidade do Galo, não lembro se vai ter treino amanhã, se é na terça, não lembro como está a agenda. Eles mandaram aqui, eu não lembro, realmente, eles vão definir assim, ó, quem errou foi tal por causa de tal. Eu acho que é uma coisa fácil de detectar lá para eles. Problemas para o Clássico, um deles eu acho que é fácil de ser resolvido e entra um cara que a torcida tem pedido, porque o Igor Gomes falou em uma das primeiras coletivas da Cidade do Galo. Eu estou precisando assistir mais coletiva, mas as que eu assisto eu procuro sempre ter muita atenção, apesar da dificuldade para isso. Ele fala sobre a função dele no São Paulo e aqui. Ele fala, olha lá, eu ficava mais defensivo e tal, aqui eu estou tendo liberdade muito para pisar na área, aqui no Atlético e tal. Eu acho que para o Zarate, ele pode fazer essa função, ele pode sim substituir o Zarate para ser esse cara, né? O problema é que o Zarate às vezes cai muito pela direita, o Igor talvez prefira ficar um pouco mais pela esquerda, mas eu acho que de uma certa forma dá para ter esse encaixe ali no meio, para o Igor dar essa leveza de saída de bola. Existem partidas em que o Zarate não está muito inspirado. Eu acho que sim, que dá para encaixar o Igor Gomes na vaga dele. Para a vaga do Pavon, eu não colocaria o Vargas para ficar sem opção nenhuma para o ataque. Eu voltaria com os dois atacantes. Talvez, se o Mariano não estiver à disposição, não sei como ele vai escalar, porque tudo agora passa pela escalação do jogo contra o Corinthians. Dois caras eu sei que tem que jogar contra o Corinthians, o Zarate e o Pavon, que estão fora contra o Clássico. Então dois ali já estão garantidos. Então tudo vai passar, porque se o Mariano joga contra o Corinthians, talvez seja pesado escalar ele contra o Cruzeiro. Então aí pode ser o Saravia, que pode ter essa amplitude e ser um pouco mais agudo pelo lado esquerdo. Quem sabe o Marana não joga uns minutinhos ali contra o Corinthians e jogue meio tempo contra o Cruzeiro, aí você coloca o Mariano para segurar e deixar o Arana mais ofensivo. Não é só a questão do desfalques agora que deixa esse grande ponto de interrogação para a escalação contra o Cruzeiro, porque a gente tem o Corinthians no meio do caminho, jogo importante de mata-mata da Copa do Brasil, e aqui as peças que nós usaremos, se a gente vai descansar alguém, responde, nós teremos muitas exclamações para o jogo contra o Cruzeiro. Por isso agora é precipitado a gente fazer qualquer previsão. O Otávio, que estava no banco de reservas, por exemplo, pode entrar contra o Corinthians, a gente pode ter uma mudança do Batalha, não sei. Existem diversas opções. O fato é que nosso banco fica muito mais pobre para o jogo contra o Cruzeiro, porque nós colocaríamos duas peças que estavam no banco de reservas. E aí o banco
a gente vai sentir demais contra o Cruzeiro a questão de banco de reservas, para mexer. Hoje, por exemplo, a gente fez 3 substituições, se não me engano, a gente foram 3 pausas e nenhuma delas com mais de uma substituição. Mariano que deu uma pregadinha ali, entrou o Saravia, o Patrick ele coloca no Rubens, a substituição que ele já faz. E me fugiu a outra aqui agora, mas é do Igor Gomes, né, que entra no lugar do Rubens, aí ele empurra o Patrick para lá, né, e o Johan tinha saído anteriormente. Então acho que quarta-feira, depois do jogo contra o Corinthians, a gente começa a ter muita exclamação de como vai ser essa escalação para o jogo contra o Cruzeiro. O fato é que, mais uma vez, assunto que é chato, que tem torcedor que não gosta que fala, mas nos últimos clássicos o Galo tem saído vitorioso porque tem mais bola, porque tem mais time, porque tem mais técnica, mas nos últimos anos o Cruzeiro tem enfrentado o Galo como final de campeonato, até porque é um time que tem dificuldade de chegar em final de campeonato mineiro, né? 2020 não chegou, 21 não, 22 chegou e 23 não. Então 20, 21, 22, 23, as últimas 4 finais chegou em uma. Então a grande final deles é enfrentar o Galo. E a gente vê nitidamente que eles têm colocado coração em campo, muita entrega, e às vezes é um jogo que o Galo tem administrado o calendário. Que é um jogo que o Galo não tem entrado, por exemplo, no pique que a torcida esperava, aquele pique clássico, de pô, se a gente tem um time tão melhor, vamos converter isso em resultado, em placar, em gols. E o torcedor talvez tenha se decepcionado com alguns placares, e eu espero assim que o Galo tenha essa questão de administrar elenco, nós temos brigas grandes nessa temporada, mas que exista uma atitude legal contra o Cruzeiro no fim de semana, que eu acho até que no último clássico principalmente nós deixamos a desejar, né? Repito, eu sei que existem comportamentos do Cruzeiro que é por causa do cenário, que era tipo um time de Série B enfrentando um rival, ganhando taça e tal, então eles queriam mostrar serviço realmente para o torcedor, mas é um jogo que tem muito peso para o Cudê, para peças do elenco, de pegar confiança e brigar lá na ponta da tabela. Então bora para esse jogo, lembrando, primeiro, foco contra o Corinthians, pegar essa classificação por dinheiro e busca de mais uma taça, que eu estou confiante demais nessa Copa do Brasil, principalmente. Grande abraço para todos vocês, beijo e uma semana abençoada. Orem muito pelo... Oh, meu Deus! Eu vou dar um pique na câmera aqui, vou trazer uns negocinhos aqui que eu esqueci, rapidinho. 1h58 da manhã, eu tô gravando o pós-jogo, depois de Mineirão, e de manhã eu fui na Arena MRV e prometi pra galera que ia fazer isso. Obrigado aqui a embaixada Galo Cláudio, lá de Cláudio, que me deu um boné. Hoje, dezenas de cidades do interior de Minas foram consideradas oficialmente embaixadas do Atlético, inclusive a Luz apagou aqui agora. Parabéns ao presidente Sérgio Coelho, esse projeto começou antes daquele período ruim que aconteceu no mundo, ainda com o presidente Sérgio Sete Câmara, tudo parou no Atlético e a gente conseguiu o Atlético conseguiu dar continuidade. Eu vou destacar 2 pessoas aqui, o Emiliano de Pedro Leopoldo, lá do consulado da Embaixada Bica Galo, e o Marcinho de Governador Valadares também. Galo Mutum, lá de Mutum, muito obrigado pelo boné. Rapidinho, gente, só para eu tenho que valorizar. Hoje eu tirei mais de 500 fotos contando a Arena MRV e Mineirão, porque é muito carinho. Como diz o Bolivar, carinho nunca é demais, carinho nunca faz mal. Então eu preciso retribuir o carinho que eu tive hoje das cidades do interior de Minas. Essa aqui é de Boa Esperança, torcida Galo na Boa. Eu curti demais esse nome aqui, na Boa. Parece que tá light, suave, né? Tá acabando, rapidinho. Embaixada Galo Patrô de patrocínio, umas mulheres fantásticas, simpáticas demais. Tá aqui a Embaixada Galo Patrô. Uma vez elas me deram a camisa metade Galo e metade patrocinense. Elas falaram que ano que vem, com o Galo jogando lá, é para eu ir lá tomar café na casa dela. Lohan tem que deixar, Lohan não tá deixando eu viajar não. Galopim, que eu já mostrei a camisa aqui no canal e lá no Alteral Esporte também, homenageando um torcedor que era o Pim, que era um atleticano muito legal da cidade, que nos deixou. Então bacana, justíssima a homenagem. Tá aqui mais uma, essa aqui é uma regata lá de Uberlândia. O pessoal de Uberaba e Uberlândia tem uma missão muito importante, né? Embaixada Ubergalo, porque o Galo vai jogar lá
E eles têm a missão de fazer barulho no clássico, né? Representar o Galo. Eles vão dormir sexta e sábado na sede, quinta para sexta e sexta para sábado, na sede da torcida para receber todos os atleticanos que quiserem dormir lá também. Olha que bacana. Esse pessoal aqui também é muito maluco, viu? Galo Div, uma vez até morrer, lá de Divinópolis, eles estavam associados a outra torcida organizada e eles montaram a embaixada Galo Div. É uma turma que faz um encontro no aniversário deles. Olha, eu achei muito legal a fala desse cara, que ele falou assim: na nossa festa nós vamos reunir com os cruzeirenses da cidade. Aí ele falou assim: vocês acham que nós vamos dar porrada? Não, nós vamos rir na cara deles. Ele falou que com o cruzeirense a gente não resolve nem na porrada, a gente resolve rindo na cara deles, que é muito mais gostoso. É muito bacana essa fala desse cara. Galo Man, que é de Mantena, embaixada do Galo, eles fizeram aqui um objeto decorativo, que é muito maneiro. Muito obrigado à turma, que eu já me mandaram a camisa tem uns 4, 5 anos também, a arte do Fred Kong. Ganhei cachaça de Salinas, que ficou lá na casa do meu sogro e da minha sogra, dividi a cachaça com algumas pessoas. Deixa eu ver isso aqui, de Diamantina, cara, lá do Curupaco, que participa do Alterosa Esporte todo dia. Torcida Galo Diamantina, patrimônio alvinegro, muito obrigado. Tem a canequinha aqui também, ó. Os caras são brabos no carnaval, são brabos na embaixada também. Tamo junto. Aqui é Galo, obrigado pelo presente também. Ufa! Tem algumas, tem um adesivo aqui também de Diamantina. Nos últimos anos eu peguei algumas caixas de camisa de consulados, embaixadas, levei pro Atlético, estão lá no museu. Outras, cara, eu vou calcular aqui 2 caixas de camisa de consulados, embaixadas. Eu doei para vítimas de enchente em 2000. Eu perdi um pouco nesses últimos anos, eu perdi um pouco o time assim, de que é 2021 do que é 2020. Nesses últimos anos eu doei muita camisa para vítimas de enchente, porque é gostoso camisa do Galo na rua, né? E teve uma outra ocasião também que aconteceu alguma coisa também. Enfim, tem muita camisa guardada aqui também. Então um beijo no coração de todos vocês. Eu uso no dia a dia, sempre de vez em quando estou aparecendo aqui com camisas de embaixadas e consulados também. Obrigado demais pelo carinho com o Fael e com o Camisa 12. Eu espero de coração que eu tenha atendido todo mundo com toda atenção e carinho, porque esse é um pacto que eu tenho enquanto eu estiver trabalhando nesse meio. Enquanto eu estiver na arquibancada, mais ainda, mas já que vocês têm esse carinho, essa admiração, que é um minuto de atenção ali, eu procuro sempre fazer de uma maneira muito legal, cordial, e eu tenho recebido isso da parte de vocês também. Muito obrigado, beijo no coração de todos, curta aqui, se inscreva e me siga nas redes sociais. WhatsApp, Instagram e Twitter eu não tô conseguindo responder nada, mas obrigado pela turma que me segue. Valeu!